Muito bom dia. Misericórdia. Muito bom dia. Bom dia. Depois de um banquete como esse que você já teve, né, de tanta coisa especial, esse tempo de adoração tão abençoador, né, de ministração, muito bom poder estar aqui, rever o pastor Edgar, sua esposa, e esse batalhão de amigos aqui do Horto do IP que nós já fizemos, né, que de vez em quando fazem essa viagem missionária até a Zona Leste lá para estar com a gente. Rogério, aí a turma, é muito gostoso poder reencontrar vocês e ver o que Deus estava fazendo, né? Eu estou igual o Jó, eu só conhecia vocês de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão contemplando o que Deus está fazendo nesse lugar. Uma alegria e um privilégio estar aqui hoje pela manhã, poder rever a Jeane, tão querida, né? Nós já nos conhecemos há vários anos, não vou dizer quantos, senão nós vamos nos entregar, mas há muito tempo nós estamos juntos aí na caminhada e temos nos encontrado nas igrejas, nos congressos, né? E Deus, eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o reino de Deus é o reino de amigos. E a gente tem realidades diferentes, né, histórias diferentes e igrejas diferentes, né, e Deus vai nos unindo nessas agendas assim, né, ela e o Cássio, amigo querido, esposo dela, e a gente se encontra em congressos, já se encontrou no aeroporto em Ilhéus, se encontrou dentro do avião, eu indo para um lugar, ela indo para outro, e é muito gostoso ver o que Deus tem feito através da vida da Jeane, seu ministério. Deus continue a te usar dessa forma tão poderosa, tão sobrenatural, tão inspirativa mesmo para o nosso coração, tão abençoadora. Que alegria poder estar aqui nessa manhã, principalmente numa manhã de festa, quando nós completamos, que hoje eu sou da Igreja Batista do Horto do IP, hoje eu estou aqui. Eu estou aqui, nós somos que a igreja é mais do que um prédio, a igreja é a reunião de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, chamadas por Jesus, para adorá-lo e para servi-lo. Então hoje eu sou Batista do Horto do IP. Então nós estamos comemorando 36 anos de vida. Por isso nós podemos dizer, como salmista, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos... Misericórdia. Isso é uma alegria de corintiano, essa alegria. Né? Você pode falar de futebol aqui, pastor? Pode, né? Pode, né? Que eu vou nos lugares e vamos escandalizar depois, né? Parece, né? Pode parecer assim, o cara vem da Zona Leste, tá falando mal do Corinthians, não. É que quando eu vim para São Paulo, eu sou carioca de nascimento, flamenguista de coração, mas quando eu vim para São Paulo em 1999, eu fui ser pastor ali no bairro das Perdizes. Fiquei 6 anos nas Perdizes, você já começa a pensar, né? Então eu acabei sendo adotado, né, por aquele que está, você segue o líder, você vai ver lá no começo da tabela, né? Então fazer o quê? Mas o Senhor me levou para a Zona Leste, porque afinal o Espírito do Senhor está sobre mim para levar a liberdade aos cativos. Eu fui em missão para a Zona Leste, estou lá há 15 anos, né, e a nossa igreja está ali a 6 quilômetros mais ou menos do Cadeão, quer dizer, do estádio do Corinthians. Desculpa, é o ato falho. Mas que bobagem. O que eu quero dizer para você é que quando a gente fala de futebol, a gente começa a rir, a gente se alegra, a gente torce, a gente chuta a cadeira, pisa no rabo do gato, grita gol. É quando vai falar das coisas de Jesus, nós estamos alegres. Você viu a alegria que você falou? Deus fez grandes coisas, você está alegre. Não. Se você fala para o seu time, seja ele qual for, bom ou ruim, ainda que você seja, né, seja lá o que for o seu time, que ele não esteja bem na tabela, você vibra, você torce, você chora, tem uns até que choram, né? Enfim. Aí quando eu falo das coisas de Deus, você alegre. O que eu disse para você é que nós, a Batista Horto do IP, estamos realmente vibrando essa manhã, porque são 36 anos, onde grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos. Mudou? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos alegres mesmo. São 36 anos de história, 36 anos de semeadura, de lágrimas, de alegrias, de vitórias, de outras derrotas, mas o Senhor sustentou e essa comunidade está aqui plantada nesse lugar, fazendo diferença, sendo luz. Eu tenho tido o privilégio de ouvir um pouco do que Deus tem feito aqui, mas a pergunta que fica, eu quero começar essa manhã fazendo uma pergunta para você. Se nós, e aí eu vou falar para nós, Batista do Horto do IP, se nós temos a melhor mensagem, se nós temos o poder do Evangelho que transforma, restaura, muda, cura, liberta, por que nós não estamos alcançando as pessoas como nós deveríamos? Porque num condomínio, vou pegar só o entorno aqui, foi 12 mil, Rogério, que você falou? Porque numa região dessa, num condomínio que tem cerca de 12 mil pessoas, nessa comunidade nós temos, quantos membros aqui, pastorzão? Assim uns 400, 12 mil, porque apesar de estarmos há 36 anos aqui, o impacto dessa igreja tem sido uma bênção, nós estamos alegres, é uma bênção. Mas por que não alcançamos mais pessoas? Por que não fizemos mais pessoas? E aí eu queria mostrar a você um vídeo. Talvez a resposta vindo não de dentro,
mas uma resposta de fora. Por que talvez as pessoas não se tornam igreja? Por que as pessoas não vêm à igreja? Por que as pessoas não gostam de igreja? Por que muitas vezes as pessoas não são alcançadas pela igreja? Dá uma olhadinha nesse vídeo, eu queria que você refletisse sobre isso, por favor. Here's a few reasons why people don't go to church. I can't come to church until I get my life together. Church is how I got my life together. Church is filled with a bunch of hypocrites. And there's always room for one more. All they care about is your money. They care about me, not about my money. Is there some kind of dress code? Yes, the code is wear some clothes. Church, it just makes me nervous. I was nervous at first, and then I felt right at home. I'm not sure I believe everything that you believe. But you can still belong. Church is for wimpy, girly men. You want to say that again? If you knew me and what I've done, you wouldn't want me. If you knew me and what I've done, you wouldn't be worried. So please, come to my church. Where nobody's perfect. Where beginners are welcome. Where socks are optional, but grace is required. Where forgiveness is offered. Where hope is alive. And where it's okay to not be okay. Really. Talvez, e só talvez, as pessoas não estejam sendo ainda alcançadas pela igreja como deveriam. Porque apesar de termos a melhor mensagem, apesar de sermos uma comunidade onde as pessoas podem encontrar perdão, restauração, recomeços, talvez muitos de nós, alguns de nós, ou quem sabe todos nós, estejamos muito mais preocupados e ocupados em construir um monumento nesse lugar do que e não estamos em movimento para que essa mensagem alcance essas pessoas. Para que as pessoas que têm uma série de dúvidas, de medos e até de preconceitos, e você viu no vídeo com relação à igreja, não sejam alcançadas por essa mensagem. Talvez nós, como igreja de Jesus, não estejamos cumprindo fielmente e com todo o potencial que temos a missão que Ele deu para nós, porque talvez nós tenhamos passado os últimos anos muito mais ocupados em construir um monumento do que produzir um movimento nessa comunidade para que essas mensagens os alcancem. Nessa manhã eu queria, de uma forma breve e objetiva, refletir com você sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração. Construir um monumento ou promover um movimento? O que você, enquanto membro dessa comunidade, quer fazer nos próximos 36 anos? Você quer construir um monumento nesse lugar? Ou você quer começar a fazer parte de um movimento que alcance e transforme a vida de pessoas, histórias e famílias, assim como a sua foi alcançada, transformada pelo poder que é no nome de Jesus? Para isso eu quero usar um texto, quero ler com você um texto que vai nos ensinar, e que aparentemente não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com essa festa, mas que na verdade ele tem tudo a ver com o que Deus espera de nós. Porque desde que o mundo é mundo, e Deus deu essa missão ao ser humano de levar essa mensagem de reconciliação do homem com Deus, o homem mudou seu foco, o ser humano mudou seu foco e começou a se preocupar em construir monumentos e a deixar de fazer o movimento bendito de transmissão da palavra de Deus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis 11, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, peça perdão a Jesus. E misericórdia a quem está do seu lado e diga assim: me empresta a sua Bíblia. Divide a sua Bíblia. Se a sua Bíblia está no celular, e você é tentado, é fraco, tem compulsão, coloca no modo avião. Coloca o celular no modo avião. Para você não ser tentado, o WhatsApp... Você vai ser tentado a não ouvir o que Deus quer falar com você nessa manhã. Então, a não ser que você seja um médico, um profissional, às vezes você precisa, não tem problema, mas coloca aí no silencioso.
E eu sei que assim, eu estava ali, talvez alguns me viram no celular, faleceu o pai de um membro da igreja, eu estava ali agora, a vida logística disso aqui, eu estou no meio de um culto, e aí, às vezes você é um profissional, a sua profissão não permite que você desligue o seu celular, mas coloca pelo menos no silencioso aí, no vibra de um jeito que você não seja atrapalhado e atrapalhada. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1, o texto diz assim: no mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso. Nós não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles não são, ou melhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la para o meu e para o seu coração nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Deus, é a tua palavra, o teu povo, a igreja do Senhor, e é o Espírito do Senhor que conduz todas as coisas nesse lugar desde que iniciamos essa celebração. A nossa oração é que Ele mesmo continue a falar cada coração, a começar pelo meu. Ó Deus, ministrando não aquilo que queremos, mas aquilo que cada um de nós precisa ouvir nessa manhã. É só o Senhor, é só o Espírito do Senhor, pelo poder da tua palavra, que pode penetrar juntas e medulas e lugares da nossa alma, da nossa mente, ó Deus, e promover mudança. É a minha oração em nome de Jesus. Que todas as mudanças que são necessárias por essa manhã, em cada vida, a começar pela minha, sejam produzidas pelo teu Espírito, pela ação da tua palavra, pela instrumentalidade daquele que fala contigo, no nome de Jesus. Amém. Gênesis fala de uma realidade que nós vivemos hoje. Gênesis vai falar da realidade fora do paraíso. Deus não está mais presente visivelmente. No paraíso, no Éden, o homem tinha um contato, o ser humano tinha um contato face a face com Deus, ele se relacionava com Deus. O texto diz, e você conhece, que na viração do dia, Deus ia lá tomar um cafezinho, comer um bolo de fubá, lógico, não está na Bíblia isso, mas a ideia era que no final da tarde Deus passava para ver como é que tinha sido o dia, havia esse contato, havia esse relacionamento. O pecado entra no mundo e não existe mais essa intimidade tão próxima, não existe mais essa proximidade. O homem se distancia de Deus, o pecado separa o homem de Deus. E Deus agora é a ideia de que Deus está nos céus, Deus precisa ser alcançado. A terra se tornou aqui um lugar muito hostil, um lugar difícil de viver. E o processo do ser humano agora é buscar a sua reconciliação com Deus, é buscar o caminho de volta para o céu, é buscar o caminho para ter intimidade com Deus. E na história da humanidade, a igreja faz parte desse processo histórico e desse processo divino. É por isso que milhares de anos depois, Deus vem à terra, Deus vem até nós na forma de um ser humano. Ele vem na forma de um ser humano para enfrentar e experimentar tudo que eu e você sentimos, tudo que eu e você pensamos, enfrentando todas essas coisas sem cometer pecado, sendo tentado, sendo traído, sendo humilhado, sendo vítima de fofoca, de maledicência, sofrendo dores, sentindo fome, dor de cabeça, enxaqueca, tudo que você puder imaginar, para que ele pudesse realmente experimentar tudo que eu e você experimentamos. E é interessante que nesse processo de reconciliação do ser humano consigo, Deus vem à terra na forma do seu Filho Jesus Cristo, Deus encarnado. E quando ele está prestes a voltar, Jesus, o Filho, para a presença do Pai, ele cria um movimento. Ele cria um movimento em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz, olha, sobre a verdade de que eu sou o Cristo. Eu sou o caminho para a reconciliação de Deus com o ser humano, ou do ser humano com Deus. Eu vou edificar, eu vou construir, eu vou começar um movimento. Está lá em Mateus capítulo 16, 18. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ele diz, eu vou edificar a minha igreja.
Eu vou edificar um ajuntamento. Você conhece isso? Você é aluno, essa aqui é uma igreja bíblica. A palavra igreja vem do grego eclésia, que são aqueles que foram chamados com uma missão, no caso da igreja de Jesus Cristo, chamados por Cristo, ouviram a voz de Cristo, se reuniram para um bendito movimento de cumprir a missão, de levar a mensagem de reconciliação do ser humano com Deus. Sabe, nós vivemos um momento crucial na vida da igreja como um todo. Quando a gente olha para essa história aqui de Babel, milhares de anos antes, nós vemos muito do que às vezes temos nas nossas igrejas. Jesus edificou uma igreja com uma missão para fora. Porque ele diz, eu vou edificar a minha igreja. E as portas da onde não vão prevalecer? Olha, eu estou ficando velho. Eu não sou sexagenário, igual o pastor Edgar falou, mas eu sou cinquentenário. Eu estou na fase que tem menos tempo para frente do que para trás. Então eu estou naquela fase assim, eu ouço pouco, né? Então eu ouço menos. Então quando você fala, eu não sou pentecostal, então não tenho dom de interpretação de línguas. Não sou pentecostal nesse aspecto, né? Não tenho. Então, é preciso que você fale alto, até porque você precisa ficar acordado para me ouvir. E você perceber que eu falo alto, eu não vou deixar você dormir, você vai ficar tentando, eu não vou deixar. Eu vou falar alto, eu vou assustar você, porque você vai ouvir o que Deus tem para falar nessa manhã. A igreja que Jesus edificou, ela é uma igreja que ela tem uma missão. E ele disse que contra essa igreja, quais as portas que não iam prevalecer? Do inferno. Mas sabe qual é o problema? Nós lemos esse texto e vivemos com medo do inferno derrubar as portas da igreja. A igreja de Jesus se acovardou, a igreja de Jesus está fechando as trancas, está levantando portas, construindo movimentos com medo que o inferno entre dentro dela. Não! Jesus edificou uma igreja para fora, que vá na direção do inferno, que se relacione com o inferno, que saqueie o inferno. E mais do que isso, ele deixou uma promessa. Quando a igreja entender que ela é um movimento, independente dela, independente da sua capacidade, do seu tamanho, da sua doutrina, do seu potencial financeiro, da sua capacidade intelectual, como a igreja é dele, ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Se a igreja entender que ela é um movimento. Mas o problema é que a igreja se voltou para dentro. Assim como o povo de Babel, Deus os dispersou. A história anterior, no capítulo anterior, se você olhar, a história anterior é a história do dilúvio. No finalzinho do capítulo anterior, versículo 32 do capítulo 10, depois do dilúvio dos descendentes, a última coisa que o autor bíblico nos coloca, verso 32, capítulo 10, são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. Agora presta atenção, a partir deles, os povos fizeram o quê? Se dispersaram para fora. Mas o que esse povo quis fazer? Não, vamos ficar aqui. O texto diz que eles começam a se fechar, havia uma unidade. Versículo 1, havia uma unidade, eles estavam ali, juntinhos. Parece muito com muitas igrejas, né, que tem comunhão antes e depois da celebração. Que bom que nós estamos aqui, que bom que nós falamos a mesma língua, nós entendemos o nosso linguajar, o nosso jeito de cantar, o nosso jeito de vestir. Sabe, eu fico imaginando às vezes, algumas pessoas que tentam chegar à nossa comunidade, e a gente chama isso de unidade. Tem coisa boa, lógico que tem coisa boa na comunhão. Mas às vezes essa unidade se torna um movimento fechado para dentro. O sujeito quer conhecer uma comunidade de fé. Ele nunca entrou. E aí ele chega ali na entrada e tem lá um sujeito com a plaquinha, diácono de plantão. Ele nunca ouviu essa palavra. Ele fica diácono, diabolo, não sei o que é. Mas deve ter mais de um, porque se um está de plantão, o outro está de folga. Eu não sei o que é, mas tem mais de um. Aí entregam para ele um boletim. Eu louvei a Deus que aqui está informativo. Glória, eu fico lendo essas coisas. Quando eu chego, eu não falo nada, mas hoje eu posso falar que é bom. Quando é ruim, eu fico quieto. Informativo, aqui, um informativo, mas tem lugar. Está aqui o seu boletim. Ele falou: eu nem me matriculei e já tenho boletim. Já fui avaliado como? Mas ele entra, e aí ele percebe que nessa igreja existe um negócio, ele não sabe por quê. Mas tem um povo que é mais assim, a galera, o povão que carrega a Bíblia assim. Mas tem um pessoal que senta mais à frente, tem alguma função, né, eles carregam a Bíblia assim, é diferente. Mas tem uma turma que é a turma que sobe no altar, assim, o povo, ele só carrega a Bíblia assim. Ele não entende, mas tem um jeito diferente de carregar a Bíblia. Deve ter um curso, um estágio, um negócio, né? E aí chega a oração.
Ele está tentando entender, porque eles disseram que é a igreja e chega a oração. Ele não sabe por quê. Mas tem gente que ora assim, agarrada na cadeira, não solta de jeito nenhum. Ele falou, não sei o que tem naquela cadeira, mas eu tenho que orar com a cadeira. Tem gente que ora com a mão lá para cima, orando. Ele falou, tem um jeito de... Tem gente que ora, E tem gente que diz, amém, amém, aleluia, glória. Ele falou, não sei, mas tem um jeito diferente de orar. Eu não sei, mas tem um jeito diferente. E aí o povo começa a cantar, leão de Judá, ele é o leão, leão, leão. Eu falei, eu não sei, esses caras gostam do tal de um leão. Tem um leão aqui, eu não sei quem é, mas esses caras gostam do leão. Ele é lá de Judá. Né? Não é da África, não é da savana, mas ele é de Judá. Esse cara não conhece, mas o povo está unido, o povo está em comunhão. Né? E aí entra o coro dos homens. E o coro começa a cantar, vamos a Sião, nós vamos para Sião, nós vamos. Falou, não, esses caras vão para Sião. Eu não sei se é Monte Sião, eu não sei se é uma caravana, mas que esses caras vão para Sião, eles vão. E só os homens, as mulheres não vão para Sião nessa igreja. Só quem vai para Sião é só os homens. E ele fica tentando entender esse negócio, né? E a turma na hora da comunhão, de cumprimentar, ninguém fala com ele. Eles são irmãos, eles são uma família, são corpo, ninguém fala com ele. E aí vem o cântico final, que aí o povo começa a cantar. Persegui os inimigos, atravessei, pisei, rasguei, eu sou amiga, ele sai correndo. Mas esse povo é doido. Eu nunca mais volto nesse lugar. Sabe, às vezes a igreja se fecha e chama isso de unidade. Fala uma linguagem que não comunica. Lá na nossa comunidade, quem me conhece, você me chamou para pregar, depois o problema é seu. Depois eu não volto nunca mais. Ele sabe. Tem gente, pastor, eu não gostei do culto, crente. Eu falei, que bom que você não gostou, porque aqui o culto não é para crente. O culto não é para crente. O culto, em primeiro lugar, é para o Senhor e o culto é para alcançar os que não conhecem o Senhor. Aqui não é para você consumir. Culto não é para você gostar. Culto é para você prestar e servir a Deus com o seu melhor. Culto aqui não é feito, não é preparado para você gostar. Aqui não é shopping, aqui não é cinema, aqui não é teatro. Aqui a razão primordial do culto é a adoração. Deus é o alvo maior. E o segundo, quem tem que ser alcançado aqui embaixo ou de fora, não é você que está de dentro. Não é o seu gosto, não é a sua linguagem. Nós vamos manter uma comunhão. Lógico que a gente tem uma liturgia, cada um tem o seu jeito, não é disso que eu estou falando. Para esse povo aqui, o texto diz que eles tinham assim uma unidade, falavam a mesma língua. Eles estavam numa jornada, isso já fazia tempo. Se você depois observar o versículo 2, a parte A, o texto vai dizer isso, saindo os homens do Oriente. Eles saíram, eles estavam numa jornada. Essa igreja aqui, ela está numa jornada há 36 anos, final de outubro, não é isso? Vocês completam 36 anos. Fazem 36 anos que vocês estão numa jornada, numa história, e que bela história, que visão de plantar uma igreja num condomínio como esse. Viu, pastor? Parabéns, eu soube que o irmão faz parte dessa visão. Que visão! De há 36 anos atrás, agora a história começou, os irmãos estão numa jornada. Agora, o que é interessante nesse texto, é que quando chega no versículo 2, a parte B, o texto diz que eles encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram, acharam um lugar. Eles se estabeleceram como uma referência. É aqui que nós vamos ficar. Eles perderam a perspectiva de que a igreja é um movimento. Sabe, assim como os irmãos. E glória a Deus porque resolveram se estabelecer aqui. Eu não sei se aqui foi o primeiro lugar. Às vezes a igreja começa numa casa, junta, até que acha um lugar e dizer, nós vamos plantar aqui, né? Geralmente é assim. Começa com um grupo de irmãos, alguém tem uma visão, aluga um terreno e tal, e até que acha um lugar, nós vamos nos estabelecer aqui, vai ser ok, não tem nenhum problema. O problema, né, e graças a Deus, porque vocês têm sido uma referência nesse lugar. Tem esse espaço belíssimo, é fácil encontrar, está na entrada do condomínio, foi a primeira vez que eu vim aqui, e aí quando a gente vai a primeira vez, né, eu sou meio perdido, né, glória a Deus por quem inventou o Waze, né, então graças a Deus, porque eu para nome sou ótimo, para lugar eu sou péssimo, eu sou muito ruim. Vi para cá, eu errei umas 3 vezes. Eu fiquei na Marginal Pinheiro 2 vezes. Eu passei para o lado errado com o Waze. Você imagina o espetáculo que eu sou. Eu entrei no viaduto errado ali no Morumbi 2 vezes. Fui para o lado de lá e voltei. Mas quando você chega aqui é fácil. Você entrou no condomínio. Eu fiquei, onde é que é? Porque eu não sabia como era. É fácil. Você passa, está ali, Igreja Batista. Vocês são uma referência. Vocês têm práticas de esporte aberto à comunidade, jiu-jitsu, crossfit, aula de música. Que bênção. Isso é uma bênção. Agora, o problema é quando a gente, nesse processo, perde a perspectiva de que a igreja é um movimento e começa a se concentrar no monumento, em construir um monumento. E quais são as atitudes que muitas vezes mostram
E aí eu quero que você pense, você reflita. Eu nunca parei mais do que 10 minutos para conversar com o pastor Edgar, com o Rogério, quem quer que seja. Eu não conheço a história de vocês, não sei o que vocês estão vivendo de verdade, não sei como é que é o dia a dia. Então, se você diz assim, nossa, está mandando recado, Deus está mandando recado, porque eu não faço a mínima ideia do que acontece aqui. Não é mensagem encomendada. E quando eu vou pregar, eu falo que Deus mandou falar. Se você não gostar, reclama com Deus ou com o seu pastor, que é o representante de Deus aqui. Tá bom, porta? Reclama com ele por ter me convidado. Mas quando eu olho para esse texto, eu olho para a Bíblia, existem alguns erros que dão sinais para nós que às vezes nós estamos excluindo Deus do processo. E qual é o primeiro deles? Versículo 4a, vamos construir uma cidade. Eles excluem Deus do processo. O primeiro erro é excluir Deus do processo. O processo de Deus era dispersão, que o povo se espalhasse, que o povo pudesse alcançar pessoas. Mas para essa gente aqui, não importa o que Deus pensa, vamos pensar em nós. O que é bom para nós? Vamos construir uma cidade, vamos construir salas, vamos botar ar-condicionado, não tem nenhum problema nisso. O problema é, essa é a prioridade, é só essa a prioridade, é só isso que Deus mandou fazer, construir prédio, construir sala, ar-condicionado, estacionamento, estrutura, não tem problema nenhum nisso. Nós lá estamos num processo de construção também, não tem nenhum problema. A questão é, essa é a vontade de Deus? Deus foi perguntado sobre o que Ele quer que vocês façam nesse tempo aqui? Você já parou como servo, como serva, como igreja de Jesus, para perguntar o que Ele quer da sua vida nesse lugar, nesse tempo? Ah, mas eu gosto, mas eu queria, mas eu não acho. Tá bom, querido. Ser igreja é abrir mão da sua vontade, do seu querer, da sua vontade, e é dizer, né, como Jesus nos ensinou na oração, modelo, seja feita a tua vontade. É lindo isso no papel, mas no dia a dia, a igreja, quando perde a visão de que ela é um movimento e se preocupa em construir um monumento, mas eu não gosto, pastor. Mas eu queria, pastor. Mas eu. Esse grupo exclui Deus do processo. A primeira atitude errada é excluir Deus do processo da igreja. E começar a pensar, tanto individualmente como comunidade, com o que eu gosto, com o que eu quero. A pergunta é, qual foi a última vez que você perguntou o que Deus quer de você nessa comunidade aqui? Aonde Deus te quer servindo como igreja nesse lugar? É só vindo aos cultos uma vez por semana, assistindo? Cantando algumas canções, fazendo algumas orações, dando algum dinheiro? Ou talvez Deus quer usar você, seu talento, a sala da sua casa, a garagem do seu prédio, o salão de festa do seu condomínio, quer usar a sua formação como professor, quer usar o seu jeito carismático, engraçado, acolhedor de abraçar pessoas? Você já parou para perguntar o que Deus quer de você nesse processo? A segunda atitude errada, é tentar chegar ao céu pelas suas próprias forças. Muitas vezes, e a igreja, quando ela perde a perspectiva de que ela é um movimento, e sem perceber, começa a construir um monumento, é quando ela faz igual esse povo aqui no versículo 4, parte B, vamos construir uma torre com o céu no topo, que chegue até o céu. Sabe, essa torre que eles constroem aqui em Babel, é uma torre chamada Torre-Templo, uma torre típica da região da Mesopotâmia, chamada zigurate. Ela tinha uma base quadrada, os lados eram inclinados em forma de degraus, e esses degraus subiam até um santuário um santuário pequeno que ficava no topo. E a ideia, qual era o objetivo? Era que essa torre servisse de escadaria entre a terra e o céu. Sabe, tem muitas igrejas que perdem a perspectiva de que são movimento, quando elas acham que existem para ser um monumento. E começam a dizer, a porta do céu é aqui. Aquela torre, e não tinha nenhum problema construir a torre, não tem nenhum problema construir um prédio bonito como esse espaço que vocês têm, desde que eles não se tornem um altar. Aquele povo de Babel dizia, vamos para os deuses, vamos para o céu, e por onde? Pela torre. Tem gente que acha que a igreja é esse prédio, e tem gente que acha mesmo que a porta do céu é nesse prédio. Desculpa, mas não é. A porta do céu não se parece em nada com um prédio como esse, ou como o meu, com um prédio, com qualquer outro prédio. Jesus diz, olha, não tentem chegar ao céu pelas próprias forças, não tentem construir prédios, fazer coisas, congressos e eventos, achando que esse é o caminho para a porta do céu. O céu, ele não é alcançado por força, por evento, por construção. O céu, ele é alcançado pela graça redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque ele é o caminho. Ele é o caminho, ele abriu o caminho para o céu. Então a porta do céu pode ser, lógico, pode ser esse prédio. Quanta gente encontrou a porta do céu nesse lugar, numa celebração, num sermão?
Mas a porta do céu pode ser a sala da sua casa. A porta do céu pode ser o seu ambiente de escritório. A porta do céu pode estar na sala da sua universidade, da sua escola onde você estuda. A porta do céu pode estar na cozinha da sua casa. A porta do céu, não sei se você sabe, pode estar no meio-fio. Eu vou te contar uma história no final dessa palavra. Pode estar na esquina. Você voltando e fazendo uma coisa comum, a porta do céu pode estar ali. A porta do céu pode estar lá naquele, onde você joga futebol com a turma lá, a porta do céu pode estar lá. Não tente chegar ao céu pelas suas próprias forças, esse é o segundo erro. Achar que a porta do céu está no nosso altar, no que nós fazemos, nas nossas atividades. Terceiro erro que é cometido por essa turma e muitas vezes por uma igreja que perde a perspectiva de que é um movimento e começa a construir um movimento, tentar buscar o sucesso como um fim. No finalzinho do versículo 4 ele diz assim, mas o nosso nome será famoso. Sabe, essa é a estratégia que Satanás usa. Você conhece a história, está lá em Gênesis 3, versículos 4 e 5. Como é que a serpente engana a mulher? Ela diz, se vocês comerem do fruto, vocês vão o quê? Ser como Deus. Vocês vão ser como Deus. Sabe, muitas vezes a história da igreja é tão bonita que ela acha que é o nome da igreja, é o nosso nome que vai entrar para a história. Nós vamos ser uma referência. Porque a nossa igreja, nós somos o lugar, nós somos uma igreja em movimento. Oh, glória a nós, glória ao nosso nome, glória a mim, glória a nós, glória ao meu ministério, ao meu grupo, glória ao meu departamento, glória, 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 glória a mim. Lógico que a gente não fala isso tão claramente, mas às vezes atitudes. Aqui não acontece isso, é só lá na Zona Leste. Aqui não acontece isso. Mas já viu o meu grupo? O meu ministério? O meu coral, porque a minha igreja, né, a minha equipe de louvor, mas o meu ministério infantil, mas o meu não. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sabe, essas coisas começam a tomar conta do coração e a gente acha que está sendo igreja fazendo movimento, mas na verdade está construindo um monumento no nosso coração. A gente se volta para dentro e começa a buscar o sucesso como um fim. Fica escravo da numerolatria. Quantos? É importante, lógico que é importante contabilizar, é importante contar, óbvio. Mas o foco não é esse. Aquele povo começou a buscar o sucesso como um fim, começou a ficar muito preocupado. O nosso nome vai ser famoso. Não, querido. Vocês têm que entender que essa igreja foi plantada nesse lugar, e a partir desse lugar, em cada condomínio, em cada prédio, em cada apartamento, em cada empresa, em cada universidade onde vocês estão, para que tudo que aconteça, seja que for o que aconteça, o nome do Senhor seja glorificado. O nome dele seja reconhecido. O nome dele seja exaltado. Lógico que ele vai usar você, ele vai usar seu talento, ele vai usar seu esforço, você vai ralar, você vai investir, você vai fazer o seu melhor sim, porque você é a imagem e semelhança de Deus, você é coroa da criação, você tem o Espírito Santo de Deus que vai te dar uma ideia boa, que vai te dar capacidade, ele te deu um emprego bom, que você ganha um bom salário, que você vai poder botar dinheiro, ok, Deus vai usar você sim, e você é uma bênção, mas o objetivo maior é a glória do nome do Senhor e não da Batista do Horto do IP. E se as pessoas que vocês alcançarem não vierem para a Batista do Horto do IP, forem para a igreja A, B, C ou D, bendito seja o nome do Senhor, porque não é o nome de uma igreja que está sendo proclamado, mas é o nome de Jesus. Não é o crescimento de uma igreja, mas é a expansão e estabelecimento do reino de Deus na terra. Isso é o que pensa uma igreja em movimento. Mas uma igreja que constrói monumentos, ela em quarto lugar, ela troca o ide pelo vinde. Isso aqui, irmão, quando a gente fala de pequeno grupo, no final do versículo 4, a última parte do versículo 4, ele diz um negócio que é sério. Mas aqui isso não acontece. Eu sei que não. Mas lá com o povo de lá acontecia, ele dizia assim, nós não seremos espalhados pela face da terra. A igreja que se torna e começa a construir um monumento, ao invés de viver um movimento, é a igreja que troca o ide pelo vinde. Nós não vamos ser espalhados, nós não queremos ser espalhados. Sabe, é interessante que quando Deus cria o ser humano, a ordem que ele dá é, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. O pecado não tinha entrado, e a ideia era, multipliquem filhos e filhas de Deus pela terra.
Quando o pecado vem, a missão da igreja é multiplicar e gerar filhos de Deus sobre toda a face da terra. Mas tem igreja que perdeu essa perspectiva. Ela trocou o id pelo vinde. Quando Jesus deu a missão para a sua igreja, qual é o texto básico, quando a gente fala de missões, prega sobre missões, qual é o texto que a gente mais usa? Vem na cabeça. O primeiro texto quando você fala de missões, qual é? Vai, bateu a surdez de novo, o aparelho acabou a bateria aqui, ó. Vai caindo a energia perto do almoço, eu sei, vai dando aquela, né, hipoglicemia, aquele negócio do açúcar vai baixando, eu sei, vai chegando perto do almoço, eu sei, você comeu no café, já está indo embora, né? Qual é o texto? Você lembra qual é? Isso, eu sei que você sabe. Você não vai dormir, eu já falei, não adianta, você pode tentar, não vou deixar você dormir. Ide! Jesus não falou, venham a mim, ele fala, venham a mim, a Jesus. Os cansados, sobrecarregados, isso é para quem não tem Jesus. Para quem não tem Jesus, é vinde. Mas para quem é de Jesus, é ide. Agora, o que nós fizemos? O que muitas igrejas fazem? Trocam o ide pelo vinde. Não, eu quero que a minha família seja ganha. Meu esposo não é crente, minha filha não é crente, meu marido não é crente, minha mulher não é crente, meus vizinhos. Eu quero que eles sejam todos ganhos para Jesus. O dia que eles forem na igreja, ouvirem o pastor Edgar pregando, e se eles nunca vierem, eles vão para o inferno? Ao dia que eles forem lá num culto, o dia que eles forem lá numa festa que a gente faz, não, eu estou convidando, mas eles não aceitam. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, porque a vida real é a história morta. Alguns dos seus familiares, amigos, pessoas queridas e próximas, nunca vão entrar nesse templo, ou pelo menos não vai ser o primeiro lugar que eles vão ter contato com Jesus, não vai ser nesse templo. Porque alguns deles e algumas delas, como você viu aqui, têm pavor de igreja, de templo. Não vão aceitar o convite, porque são de outra religião. Porque domingo, talvez para alguns deles, é o dia que ele não sai de casa para fazer nada, muito menos para ir para a igreja. Gente que não gosta de crente. Ele não vai vir num templo. Ele não vai vir até onde a igreja está. É por isso que Jesus disse, tá bom. Então a igreja precisa ir e alcançar essa pessoa onde ela está. Se for depender das pessoas que você quer ganhar para Jesus, delas virem a esse templo, pense sinceramente no seu coração, qual é a real possibilidade de elas serem alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho? Talvez você tenha pessoas na sua memória que você diga assim, eles nunca vão aceitar o convite. Eles jamais viriam a uma igreja. Talvez alguns deles nem saibam que você é crente, o que é pior, né? Nem saibam que você é crente. Sabe, uma igreja, quando ela começa a se preocupar em construir um monumento, já a minha hora. Uma igreja, quando ela começa a se preocupar em construir um monumento e perde a perspectiva de movimento, ela troca o ide pelo vinde. Vai na minha igreja, vai na minha igreja, vai na minha igreja. Se a pessoa não vier, é problema dela, eu fiz o convite. Isso não é igreja. Isso é um monumento. Sabe, é interessante porque, graças a Deus, esse texto nos mostra que Deus não está ausente do processo histórico. Não existe só a perspectiva humana, existe uma perspectiva divina. Versículo 5, a parte C diz, o Senhor desceu para ver. Deus não está ausente, indiferente ao que acontece com a sua igreja. Deus está com os olhos sobre a sua igreja, sobre a Igreja Batista do Horto do IP. Deixa eu dizer algo mais que esse texto mostra para nós, os versículos 6 e 7 vão dizer, apesar do livre-arbítrio que a igreja tem, que o ser humano tem, isso não limita a soberania de Deus. Deixa eu ler para você de novo os versículos 6 e 7. E disse o Senhor, o que Deus achou disso tudo que estava acontecendo? O que Deus está pensando ao olhar para tudo que acontece aqui na Batista do Horto do IP? No caso de lá, o Senhor disse assim, eles são um só povo, falam uma só língua, estão voltados para dentro. Começaram a construir esse negócio que eles estão chamando de igreja, sabe, eles estão achando que é isso. Ele disse, se continuar desse jeito, nada vai impedir o que eles planejam fazer. Ele diz assim para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Sabe, algumas coisas acontecem na vida, na história da igreja, a gente acha que é problema, que é dor, situações que às vezes ferem a vida da igreja, fraturam a vida da igreja, a gente não entende por quê. Porque assim como nessa história aqui, se Deus muitas vezes não intervir no meio da sua igreja,
o reino de Deus é excluído da missão da mensagem da vida da igreja. O homem, o ser humano, o reino do homem, muitas vezes se torna mais importante do que o reino de Deus na vida da igreja. E por isso, muitas vezes, Deus, na sua soberania, vem e intervém na vida da igreja, ou permite intervenções na vida e da história da igreja, para que haja uma mudança, para que haja uma mudança. Deus troca, Deus mexe, e quem sabe, só talvez, essa nova visão, esse novo movimento que Deus está dando através de grupos pequenos, seja esse reboliço, seja esse mexer, seja esse desconforto para alguns que não gostam, porque pelo menos o que acontece aqui, o que esse texto mostra, o que, é que Deus espera do seu povo. Por isso que eu estou olhando versículo por versículo, para dizer, não é uma ideia, não é um modelo, não é algo na minha cabeça, está na Bíblia. E eu podia pregar em Atos dos Apóstolos a mesma coisa, mas Deus colocou no meu coração, eu até falei, pastor Edgar, sexta-feira, Deus mudou para mostrar lá no Gênesis, lá no começo. Porque esse é o propósito e a missão de Deus, mesmo antes da igreja surgir. A igreja é uma peça nessa engrenagem, é uma estratégia de Deus nessa engrenagem, mas essa é uma estratégia de Deus para o ser humano. Olha o que Deus faz. Versos 8 e 9, 8a e 9b. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Deus, quando quer quebrar o monumento e promover o movimento, Deus troca o vinde pelo ide. Ele troca o vinde pelo ide. Sabe, é isso que vai acontecer quando a gente olha nesse processo, Deus os espalhando de novo, Deus os dispersando de novo. E é interessante que quando a história da igreja começa, você acabou de recitar isso para mim, Jesus vem, o Deus encarnado, ele diz a mesma coisa, ele diz, vão e façam discípulos, ide pregai o evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão ser as minhas testemunhas aqui em Jerusalém só, amém? Não, não, vai dizendo amém para tudo que dizem por aí, vai na empolgação, é isso que os caras usam, neurolinguística. Você diz amém porque não está na Bíblia, não é isso que está na Bíblia. O que está em Atos 1:8 é, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e... Deus troca o ide pelo vinde, o vinde pelo ide. Deus começa a mexer nisso. Vão e façam. Vocês vão ser as minhas testemunhas. E isso gera desconforto, sim. Abrir a casa, a sala da sua casa, gera desconforto, sim. Se relacionar com não crente, gera desconforto, sim. Falar sobre coisas que você talvez não vai ter todas as respostas, gera desconforto, sim. O medo da pessoa perguntar e você não saber responder, gera desconforto. Botar gente diferente na sala da sua casa, gera desconforto. Abrir mão da sua novela, do seu futebol, dos seus prazeres para pregar o evangelho, para compartilhar de Jesus uma vez por semana, gera desconforto, sim. Gera desconforto, mas foi a estratégia que o Senhor deu para mim e para você para cumprir a sua missão. Se você quer ser igreja, se você quer viver e fazer parte desse bendito movimento, não sou eu, mas Deus sempre troca o vinde pelo ide. É preciso sair da sua zona de conforto. Talvez você diga, para o senhor é mole, pastor. Não, eu vou te contar no final. Vou terminar já, pastor. Meu horário já foi embora, nem sei quanto foi, já perdi o horário, né? Alguém diz assim, quando o pastor liga, quando as pessoas ligam um cronômetro, eu estou com o meu cronômetro ligado, serve para marcar o tempo. Quando o pastor liga um cronômetro, serve para quê? Para nada, não significa coisa nenhuma. Serve para nada, porque não respeita, mas eu vou correr aqui. Mas sabe, é sair da zona de conforto, não foi fácil para mim não. Sou pastor há 25 anos, em outubro, em novembro, eu faço 25 anos de consagrado ao ministério. Há 5 anos atrás, eu comecei a experimentar isso que eu estou dizendo para você. 5 anos. Mais precisamente, há 1 ano e meio atrás, eu tive a minha primeira experiência disso que eu estou dizendo para você, pessoal. Pessoal. Sabe, segundo, Deus mostra que o ser humano foi feito para a terra e não para o céu. Versículo 8b. Deus os dispersou dali para as mansões celestes. Amém? Não. Olha o texto. Vocês vão aprender. Nunca mais vão sair dizendo amém. Versículo 8, parte B. O texto diz que Deus os dispersa pela terra, porque o ser humano foi feito para a terra e não para o céu. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28 diz,
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Deus os abençoou e disse-lhes, sejam férteis, multipliquem-se. Verso 31 de Gênesis 1. Deus viu tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. A missão divina para o ser humano é na terra e não no céu. Você não tem missão nenhuma no céu. Deus não tem missão para você nenhuma no céu. Quer saber mais? Deus não precisa do ser humano no céu. Deus não precisa de você no céu. Deus precisa de você aqui na terra. Deus não vai usar você no céu. Deus vai usar você aqui na terra. Por isso que ele diz, façam discípulos, Mateus 28, 19, de todas as nações. Sejam testemunhas, não é em Saturno, em Marte, nas mansões de ouro, com galardão, não. Façam testemunhos, tem nome, tem endereço, tem, esqueci agora, CPF não, CEP, obrigado. Tem CEP, tem endereço lá, é na terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, Horto de Ipê, Grande Aviana, Morumbi, Universidade, tem nome, tem lugar, tem endereço. É interessante quem dá o exemplo disso, Jesus. Jesus fez isso. Jesus era do céu, não era da terra, ele era do céu. Mas a missão que ele cumpre não é no céu. É, pastor? É? Depois você lê na sua Bíblia, João 17, versículo 4, é Jesus dizendo, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. A obra de Jesus não foi feita no céu. A obra de Jesus foi feita na terra. Ele glorificou o Pai quando ele esteve na terra, se relacionando com gente de carne e osso. O caminho para o céu, querido, passa pela terra. Por isso que Deus, em Jesus, veio à terra. Por isso que ele vai dizer em João 14, versículo 6, eu sou o caminho. Eu sou o caminho para o céu. Ele não diz, eu sou uma instituição, eu sou uma denominação, eu sou um prédio. Ele diz, eu sou o caminho. E caminho é lugar de movimento. Caminho é lugar de movimento. Por isso eu quero dizer para você, desafiar você em nome de Jesus, use o tempo e tudo que você tem nessa vida na terra para cumprir a missão que Deus deu para você na sua vida na terra. Tem gente que está esperando o céu para glorificar Jesus. Não. Ele quer ser glorificado por você enquanto você está aqui na terra. Mas a história termina. O processo de construção termina e a ordem divina se estabelece. O texto diz, a partir do final do versículo 8, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor o confundiu. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que esse texto aqui parece estar sendo escrito para uma igreja, parece uma das cartas de Paulo, assim. Porque quando Deus cria tudo, e você conhece a história, no final ele diz que viu que tudo que havia feito, ficou o quê? E quando fez o ser humano e colocou, ficou muito bom. Agora, quando a igreja se torna um movimento, ao invés de estar em movimento, o texto diz que a bênção do Éden se tornou Babilônia. Sabe o que significa Babel? Babel, daí vem a Babilônia. A nação babilônica vem dessa torre de Babel. A palavra Babel significa confusão. Quando a igreja se torna um monumento, ao invés de estar em movimento, ao invés de paraíso, a igreja se torna um lugar de confusão, de fofoca, de maledicência, de disputa política, de disse-me-disse, de trairagem, de disputa de poder. Quando a igreja perde a perspectiva de que ela é um movimento e começa a se preocupar em ser um monumento, o que era para ser um paraíso se transforma numa Babel. O propósito de Deus não é o seu nome, o que você pensa, o que você gosta, mas o nome e a glória de Deus. O salmista diz isso, Salmo 115, 1. Deixa eu dar referência para você. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. João 17, 6, o Senhor Jesus diz, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Sabe, Deus paralisou o processo. Deus fez aquela igreja estagnar. Como eu estou aqui, não conheço a igreja, e eu não sei, mas há quanto tempo vocês pararam em 300 ou 400 membros? E não sai disso? E não cresce mais? Eu não sei. Mas talvez você já esteja um tempo e parou, estagnou. Entra essa gente, batiza, morre, casa, cresce, mas não, por que não? Você tem 12 mil pessoas só aqui nesse condomínio para serem alcançadas. Talvez, e só talvez,
Porque em algum momento no caminho, você como igreja, e essa é uma decisão pessoal, tenha se tornado um monumento e fechou seu coração para o bendito movimento que ele quer fazer nesse lugar. Agora tem uma coisa muito interessante no final dessa história para a qual eu quero chamar a sua atenção. A história termina. E se você observar, assim que a história de Babel termina, o processo estagna, começa o capítulo 12 de Gênesis. E começa uma nova história. É a história de quem? De Abraão. Abraão é um pagão, um adorador da lua, é de um povo estranho. Sabe o que eu quero dizer para você? É que o propósito de Deus vai se cumprir com ou sem você. Essa história mostra isso. O povo que Deus escolheu não quis. E não por acaso, em seguida, o texto diz, então Deus chama Abraão, de Ur dos Caldeus, um adorador da lua. Um cara que não conhecia Deus, não tinha relacionamento com Deus, não tinha história que esse povo tinha. O processo de Deus se cumpre com ou sem você. Deus levanta outro homem para dar continuidade ao movimento. E tanto é movimento que Deus disse para Abraão, Abraão, vem e constrói. Mas o que ele disse para Abraão? Qual é a palavra-chave que a gente usa para Abraão? Abraão, faz o quê? Sai. Sai. Se movimenta. Para onde? Para onde eu vou te mostrar. Abraão, não estou te chamando para construir altares. Você vai construir altares, mas não é para isso. Abraão, não estou te chamando para fazer sacrifício. Você vai fazer sacrifício, mas não é para isso. Abraão, não estou te chamando. Eu estou te chamando para ir na direção que eu vou te mostrar. Gênesis 12:1 diz isso. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá, e vá, e vá. Sabe, queridos, há 5 anos nós começamos esse processo. Quanto tempo eu tenho mais, pastor? 5 minutos, está ótimo. Dá e sobra, não dá para fazer apelo. Há 5 anos atrás, nós começamos esse processo. Deus começou a incomodar o nosso coração com relação a isso a grupos pequenos. Nós somos uma igreja batistossaura. Vamos fazer 59 anos ano que vem. Eu estou lá há 15 anos. Nos últimos 5 anos, Deus começou a nos dar essa direção e sermos confrontados com isso aqui. Coisas como essa. E nos 2 primeiros anos nós começamos essa migração, nós tínhamos grupos pequenos, mas que eram grupos de comunhão, de maledicência, de falar mal do pastor e da igreja. Eu era o prato principal das refeições de muitas famílias. Eu e a liderança da igreja. E aí nós fechamos esses grupos pequenos, porque eram grupos de panela, eram grupos com tampa fechada, onde ninguém podia entrar, era grupo de crente, era igrejinha, mas igrejinha no sentido ruim da palavra. E Deus nos mostrou que nós tínhamos que começar o movimento, e começamos, refizemos, fomos para a Bíblia, reaprendemos. O que vocês estão vivendo aqui? Vocês estão vivendo aqui de certa forma, pelo pouco que eu sei, se vocês estão lá com a gente no DNA. Sabe, Deus começou a mexer com o nosso coração, e talvez a minha grande crise, nós batizávamos, para você ter uma ideia, 5 pessoas por ano. Temos batizado uma média de 30, 40 pessoas por ano, nos últimos 3 anos, só batismo. Para a glória do Senhor mesmo. Agora, onde é que começou essa mudança em mim? E quando esse negócio começou, qual é a crise que eu tive? Eu não sei evangelizar. Como um pastor não sabe evangelizar? Não, eu sei pregar sobre o evangelho, eu sei falar sobre o evangelho, eu sei ensinar sobre o evangelho, eu sei falar sobre as 4 leis espirituais. E a Bíblia me mostrou que eu aprendi. O que é fazer o evangelho? É estar em movimento. O que é pregar o evangelho? É estar em movimento, é falar de Jesus, é compartilhar Jesus, é refletir Jesus, é viver Jesus. Eu lembro que o nosso pastor de adoração, o pastor Flávio, que veio de uma igreja mais batistossaura, ele era jurássico, era de uma batista jurássica. E ele entrou na mesma crise, ele chegou a vir pedir demissão. Eu disse, eu estou pedindo demissão. Por quê? Isso está acontecendo na igreja demais para mim, eu não sei fazer, eu estou em crise. Eu falei, prazer, vamos junto, que eu também estou, cara. Ele olhou para minha cara, mas você é o líder. Eu falei, então, nós vamos aprender junto. É o que Deus mandou fazer. Não significa que eu sei fazer, eu não sei como, não sei, mas eu sei que Deus está mandando fazer. E aí, um desses processos, em fevereiro do ano passado, em janeiro do ano passado, eu comecei a orar pelos meus vizinhos. Nós acabamos tudo e começamos 5 pequenos grupos novos, voltamos ao 0, meu e mais 4. Treinamos líderes, etc., todo o processo. E meu PG está na 5ª multiplicação, nós multiplicamos uma vez por ano. Começou na minha casa, hoje não está mais na minha casa, está na casa dessa pessoa que eu vou contar a história. E aí, a certa altura, eu disse assim, puxa vida, né? Na igreja, tal, eu falei, mas os meus vizinhos, eu moro há 15 anos no mesmo lugar. À época, faziam 13 anos que eu morava lá. E disse, eu nem conheço os meus vizinhos. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu trabalho com crente, eu como com crente, jogo bola com crente, me relaciono com crente, brinco com crente. Só conheço crente, como é que eu vou evangelizar? Eu sou um monumento, não estou em movimento. Como é que eu vou pregar o evangelho ao pecador se eu não me relaciono com o pecador?
E aí eu falei aos meus vizinhos, eu não conheço, eu não sabia a cara dos meus vizinhos. Se você quer não me achar, você vai na minha casa, porque eu não paro em casa. O que eu comecei a fazer? Me ensinaram nesse processo do DNA a orar pelos meus vizinhos. Eu comecei a orar pelos meus vizinhos. Às vezes eu saía a pé ou de carro e eu passava, o Senhor abençoa esse, esse não conhece o Senhor, abençoa, abençoa. Eu disse, você é doido? Eu falei, não, a Bíblia diz isso. Comecei a orar, fazer aquilo que a Bíblia manda. E orava, Senhor, se esse não te conhece, se esse não te conhece. No mês de janeiro, dia 12 ou 18 de fevereiro, isso no ano passado. Na minha folga, segunda-feira, eu fui à farmácia comprar um remédio para minha esposa. De folga, bermuda, chinelo, não sei se essa pastor também usa bermuda e chinelo, pode, não anda assim o tempo, não dorme assim, a gente não dorme desse jeito, a gente não fica em casa desse jeito. E aí, bermuda, chinelo, aí peguei a sacolinha da farmácia, peguei um picolé na padaria, um dia quente, segunda, estou voltando para casa. A uns 50, 100 metros da minha casa, um sujeito estava no portão da garagem e falou assim, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Seu nome é Maurício? Eu falei, Marcelo. Eu já fiquei meio assim, né? Esse cara aqui é, gente. E eu sou assim, eu sou muito falante, muito brincalhão, mas para falar com pessoas que eu não conheço, eu puxar o assunto, e essa é a minha dificuldade, eu tenho muita dificuldade para começar o assunto do zero. Depois que eu estou com essas pessoas, perceber que eu sou bastante tímido, né? Você já viu isso. Mas até eu conhecer, eu não sei como começar. Ele puxou a conversa. Eu falei, pois não, para resumir a história. Ele falou assim, ó, o senhor é o pastor da igreja, Matheus? Sou. Ele falou, então, eu estou há 12 anos, assim, eu conhecia Deus, tal, mas fui magoado, ferido, e eu odeio crente, eu odeio igreja. Inclusive, eu estou tentando acreditar que Deus não existe, com raiva de Deus, mas eu não consigo. E a minha esposa, nós fomos machucados, eu falei que não queria saber mais de igreja. Eu já passei ali na avenida, vi uma vez uma placa de igreja lá, igreja Batista. Minha esposa até falou, Batista é igreja séria e tal, mas eu não queria saber. E aí um dia, uns 2 meses atrás, eu tinha começado a orar há um mês. Aí, não, 2 meses não, ele falou assim, há uns 6 meses atrás, eu comecei, quando eu vi esse negócio da sua igreja, que agora eu sei que é sua, eu botei na internet lá no Google igreja. E aí a estratégia de planejamento. Então, a nossa igreja tem um esquema, não me pergunte o que é direito, pessoal. Você paga lá o Google para quando cai na pesquisa, a primeira igreja da região ser a sua. Quando ele botou a igreja, apareceu a sua igreja. Eu entrei, cliquei, vi que tinha culto, comecei a assistir. Foi em 7 meses que eu assisto os cultos da sua igreja no YouTube. Por isso que eu sei que é a sua. Aí ele falou, aí eu incomodado, há 1 mês e meio, 2, mais ou menos tempo que eu tinha começado a orar pelos meus vizinhos passado. Ele falou, o senhor passou por mim aqui na rua, eu falei, mas eu passei na igreja. Ele falou assim, mas aí eu disse, pastor, o senhor não vai que parecia um troço. Toda semana eu vi o senhor aqui, eu nunca tinha visto o senhor em 15 anos. Eu falei, tem 15 anos que eu moro aqui, 13 anos. Eu falei, eu nunca tinha visto o senhor. Mas toda semana eu esbarrava, já teve dia que eu quase esbarrava o senhor. Eu falei, por que você não falou comigo, cara? Ele falou, não, eu pastor mala, vai ficar na minha casa, pegar meu dinheiro, encher meu saco, querendo evangelizar. Pastor é mala. E eu conversando. Eu falei, então, ele falou, então. Não teve jeito, eu incomodado, eu querendo. Ele falou assim, pastor, aí eu saí hoje aqui pra pegar meu carro na garagem. Quando eu saí, só apontou lá. Aí eu disse, senhor, de pergunta, sacola de farmácia, eu falei pra esse cara, não. Ele falou assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de falar, de tomar iniciativa, eu sou fechado, mas um negócio mais forte do que eu. Eu resolvi parar o senhor por aqui, nem sei porquê, eu falei, mas eu sei, eu falei, eu estou orando por você e tal, mas na sua igreja eu não vou. Eu não gosto de igreja, eu falei, não tem problema. Se você quiser ir na minha casa, a gente tem um grupo que se reúne aqui toda quinta-feira, onde é que ele falou, eu já vi onde é a sua casa, porque eu já passei, já até vi o senhor no portão, eu vejo o senhor todo dia quase. Eu falei, você sabe onde é? Então, toda quinta-feira nós estamos aqui 8 horas. Mas é culto? Eu falei, não. Não. O que é que tem lá? Eu falei, a gente lê a Bíblia, então é culto. Eu falei, não. Não é culto, não. Mas o que tem mais lá? Eu falei, a gente ora, a gente canta alguns cânticos. Então é culto. Eu falei, não. E o cara olhando disse assim, como assim não é culto? Mas o que mais que vocês fazem lá? Eu falei, como a gente é crente, a gente come pra caramba, tem lancha e tal. A gente ri, a gente ora uns pelos outros, chora uns pelos outros. Aí ele falou, é culto? Eu falei, não. O senhor prega? Eu falei, não. Mas é na sua casa? Eu falei, é. O que você fala? Eu falei, receba as pessoas. Eu falei, mas pastor, assim, qual é a roupa que tem que ir? Eu falei, como eu estou na minha casa, eu vou de bermuda e chinelo. Aí ele ficou olhando, como assim? Eu falei, na minha casa, calor, era verão, era fevereiro. Eu falei, eu vou de bermuda e chinelo, você vai como você quiser, fica à vontade, cara.
Falei, ah, tá bom. Ele ficou meio assim, sem dizer, que negócio é esse que ele está falando? Falei, o dia que você quiser, na minha casa, eu estou te convidando. Para resumir a história, que meus 5 minutos já não cumpri a minha palavra, né, pastor? Eu falei, eu não vou puxar desligar, não serve para nada mesmo. Eu vou terminar, peraí, você segura aí o açúcar abaixo aí, que Deus vai abençoar seu almoço, vai estar mais gostoso que qualquer domingo. O que ele tem para te falar agora vai te alimentar muito mais. E aí, eu estou dizendo isso para você porque isso mudou a minha perspectiva. É pessoal, não é o pastor Marcelo, é o Marcelo que está contando para você. Ele disse, ó, pastor, tá bom, vamos ver, eu tenho que levar minha esposa, as quintas-feiras é um dia ruim. E aí, na hora de sair, eu falei, como é que eu faço? Isso aconteceu na minha cabeça, eu falei, como é que eu faço? Eu não posso perder esse cara, o que eu faço? E eu falei, mas se eu pedir o telefone, ele vai dizer, pastor Mala pegou o telefone, vai ficar, eu não vou pedir o telefone, não vou pedir o telefone. Aí eu falei, tá bom e tal. E eu tinha falado que a gente estava em obra, etc. E falei na conversa, porque ele é engenheiro, ele falou que era engenheiro e tal. Aí no final, por isso que eu falo com o Espírito Santo, né? Falei assim, pastor, está aqui o meu cartão. Eu sou engenheiro, se eu precisar de alguma ajuda, e eu, obrigado. E por dentro, yes. Fiquei, não, obrigado e tal. Fui para casa, orei, agradeci a Deus. Eu cheguei em casa, eu ganhei um vizinho. Ele falou e tal. Eu falei, agora como é que eu faço? E agora? Se eu for ligar para esse cara vai dizer que eu sou mala, que eu quero. Ele falou que não vai na igreja, falou que não gosta. À noite, no final do expediente, no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui à igreja, apesar de ser minha folga, fazer alguma coisa que tinha lá. E aí, o Espírito Santo me incomodou e disse assim, manda um WhatsApp para ele. Eu falei, não, senhor, mas se eu mandar um WhatsApp, esse cara vai, eu vou perder ele, eu não posso perder. 23 anos de ministério, nunca teve um negócio desse, não foi nem eu. Wanda, eu mandei um WhatsApp, a sacada que Deus me deu. Eu falei assim, oi, Sander, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Eu não era pastor dele. Aqui é o Marcelo. O pastor que encontrou você na rua. Cara, eu estou te mandando só porque eu acabei esquecendo, eu não te deixei o meu número. Esse aqui é o meu. Caso você precise, é só para isso. Boa noite. Só isso. Tempos depois, ele disse para mim, ele falou, pastor, eu comentei com a minha esposa, quando o senhor me mandou o WhatsApp de noite, eu mostrei para minha esposa, na hora e disse assim, esse cara é normal. Ele me deu o número do celular dele. Esse cara é diferente. A gente precisa conhecer mais disso. Ele falou assim, eu nunca vi isso. O cara me chamar para ir na casa dele, me dar o número do celular dele, gastar tempo dele comigo. Para encurtar a história, ele começou a frequentar a nossa casa, isso foi em fevereiro. Em julho, isso há 2 anos, é duro, né? Em julho eu batizei o Sander e a Andréia. Eles se tornaram líderes em treinamento, anfitriões. E hoje nós multiplicamos o nosso PG em fevereiro. Eles se tornaram líder de treinamento. O PG saiu da minha casa, estava 5 anos, aí tinha aquela coisa, vamos para a casa do pastor. E eu não deixava, eu não quero crente, eu quero dar um crente na minha casa. E aí eu disse, vamos abrir na casa de vocês? Ele falou, pastor, aquela coisa do crente. Então hoje o nosso pequeno grupo acontece na casa dele. Eles são líderes em treinamento, mas na verdade com a minha agenda eles lideram mais o PG do que eu. Estão servindo a Jesus. Eu fui descobrir, o Sander já tinha escrito 3 vezes. Por causa de toda essa dor, 3 vezes tinha escrito cartas para se despedir da família, porque ele tinha pensado em suicídio. 3 vezes. Já tinha escrito texto se despedindo da família. E foi interessante que o dia que eu batizei, um pastor que estava com a gente usou essa expressão e falou, não foi o CNPJ que batizou, foi o pastor, foi o CPF. Na nossa comunidade, quando nós batizamos, quem discipulou entra no batistério junto. Eu só mergulho a pessoa, mas quem leva o batismo é quem levou a Jesus. E aí nesse dia eu falei, vocês estão vendo que não tem mais ninguém aqui? Que ninguém trouxe. Porque hoje não é o pastor, mas é o Marcelo que está trazendo o Sander e a Andréia para apresentar o Senhor como fruto. Sabe? Meu vizinho, 13 anos, a 50 metros da minha casa. E sabe o que foi interessante? Eu não bati na porta da casa dele. Ele me parou na rua, pedindo que eu falasse de Jesus para ele, ou que desse alguma esperança para ele. É disso que eu estou dizendo. A porta do céu não foi no templo, às 18h30 na Igreja Batista da Graça. Naquele momento, a porta do céu foi na calçada, da porta da garagem dele. Eu de bermuda e chinelo, ele de bermuda e tênis. Ali a porta do céu se abriu e ele está lá, é uma bênção. Eu podia contar para você do Nelson. Podia não, eu vou contar para você do Nelson. O Nelson, e talvez porque isso vá inspirar você. Eu sou apaixonado por esse negócio. Depois você não chama nunca mais, não tem problema. Você me dá mais tempo. O Nelson, e talvez sirva para você, minha irmã que está aqui, a esposa dele, membro da igreja metodista, orou por ele 28 anos. Ele era aquele marido que, quando ela e a filha saíam para a igreja, dizia suas ratazanas de igreja. Gente boa, um senhor. Nós fizemos o nosso dia do amigo em fevereiro desse ano.
Dia do amigo, bom, vocês falam sobre isso aqui, né? Não vou explicar, o encontro para trazer. Nós fizemos noite de pizza. O meu PG levou 80 pessoas não crentes. Começamos a planejar 3 meses antes, contratamos, 80 pessoas não crentes. Uma festa, um dos novos que tinha chegado ia fazer aniversário, cancelou o aniversário, ele tinha reservado o salão de festas do condomínio, e cancelou o aniversário para fazer o dia do amigo no salão de festas que ele ia fazer o aniversário. Ele disse, pastor, o presente que eu quero a gente ganha para Jesus. Os amigos que eu quero são aqueles que não conhecem Jesus. E nessa história estava o Nelson, um senhor. Depois a gente descobriu, estava em depressão profunda, já tinha pensado em suicídio, chegou lá, triste, angustiado. O que nós fizemos? Nós abraçamos, nós rimos, nós falamos, e no final eu disse, olha, Jesus, isso aqui, se você quiser ir para a minha casa, nós estamos lá toda quinta-feira, a diferença que nós temos entre nós e vocês, a única diferença é Jesus. A gente tem conta, a gente tem problema, tem dia que a mulher da gente quer jogar a gente pela janela, tem dia que o nosso tem, a gente, nossa. A diferença é que Jesus faz essa diferença dessa alegria. O Nelson começou a frequentar o nosso pequeno grupo. Ele não falta um hoje. Vai se batizar em dezembro. Ele diz assim, pastor, a minha mulher está há 36 anos na igreja. Eu nunca fui lá. Tinha várias histórias do Chiquinho. Enfim, vai lembrando. Eu nunca fui lá. Mas aquele dia eu saí de casa porque eu ia comer pizza. E de graça. Ele falou, quem não gosta de comida na faixa? Ele é um senhor muito engraçado, muito, né, tem uns trocadilhos. Ele gosta muito de pescar. Ele falou, pastor, naquele dia que eu cheguei lá, eu fui comer pizza e saí agarrado no anzol de Jesus. Estou até hoje que eu não consigo sair. É um senhor, não? Aí nós tivemos a nossa festa brasileira agora semana passada. Levamos 160 pessoas não crentes da nossa igreja para um evento na igreja. Ele levou 4 visitantes. E aí eu lembro que na preparação do nosso PG ele disse assim, pastor, estou preparando barra 20. Eu não sei o que é barra 8, sei lá, não sei o que é isso, eu não entendo. Eu falei, o que é isso, né, de barra 8? Eu falei, isso é anzol, é tamanho de anzol. Eu e Jesus estamos preparando uns anzol bom. Eu vou levar os meus, eles vão agarrar neles igual agarrou em mim. Sabe, querido, o que eu quero dizer para você é que multiplicação faz parte da vida. A pergunta que você precisa responder é se você está construindo uma torre ou uma igreja. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Discípulos múltiplos. A pergunta que você precisa responder essa manhã é o que vocês estão construindo nesse lugar juntos? Uma torre? Uma igreja? Isso começa com a sua vida. Porque ao invés de uma torre ou de um templo, a sua vida ela é a igreja do Senhor. E ela precisa estar em movimento. Que Deus te abençoe.